Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando através da TV Folha do Vale para mais uma edição do jornal Folha do Vale. Hoje é 24 de junho de 2021, hoje é quinta-feira e nós vamos agradecendo a vocês já de antemão pela compreensão e por nos assistirem através da nossa TV Folha do Vale. Movimentando toda a equipe de jornalismo do estado de Mato Grosso, vamos direto para Guarantã do Norte, onde um jovem matou o padrasto com 3 facadas para defender a mãe que seria agredida. O homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira em uma residência no bairro Cidade Nova, no município de Guarantã do Norte. Segundo relatos da testemunha, que é esposa da vítima, o seu marido teria chegado em casa por volta das 3 horas da manhã. Chegou embriagado e tentou agredi-la. A mulher correu para um quarto e se trancou. O filho, ao ver a cena, interviu na briga, momento em que seu padrasto se apossou de um pedaço de madeira e tentou agredir o filho da mulher. Após conseguir escapar das tentativas de agressões do seu padrasto, o enteado desferiu 3 golpes de faca no homem, atingindo o coração, ombro e pescoço. O padrasto morreu no local. A vítima foi identificada como Cleones de Jesus Pereira, de 26 anos. A Politec foi acionada e colheu as informações necessárias para dar prosseguimentos nas investigações sobre este caso. Então, são eventos que acontecem nas famílias. E isso pode acontecer com qualquer um. É notável, natural que o filho defenda a sua mãe. E nessa situação aí, que a justiça cuide do caso, as investigações sejam feitas a contento. Mas como condenar esse rapaz? Vamos até Várzea Grande com o Giovanni Júnior. Nos traz a informação de que um mecânico foi atropelado e, na oportunidade, o motorista fugiu do local. O apenas que reportagem está presente no Jardim Glória 2, onde um atropelamento ele foi registrado como missão de socorro. Era tarde de hoje, por volta das 2 horas, quando um carro Sandero, da cor preta, acabou vindo nessa direção. Acabou atravessando a preferencial, onde um senhor estaria de moto, e ele acabou sendo surpreendido. Pelas imagens a gente vê que o impacto foi tão forte que esse senhor foi jogado logo aqui à frente e aqui aguardou em torno de 20, 30 minutos para que pudesse ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Polícia Militar acabou vindo ao local para poder isolar, mas você percebe pelas imagens da Daniel Alves que existem vários destroços que estão no local que marcam a violência desse trânsito. Agora o que a gente percebe aqui com muita facilidade, que não há nada que possa identificar, por mais que a pessoa tenha conhecimento do bairro, que se trata aqui de uma preferencial, como esse motor agora, olha só, olha aqui,
como essa moto agora entrou na preferencial, não tem nenhuma placa de pare e não há quebra-mola. Não tem placa de pare e constantemente está tendo acidente com vítimas, né? Então, esse senhor aí, graças a Deus não aconteceu, assim, coisa muito grave, mas já aconteceu várias situações de ser acidente bem grave. E até no momento a gente troca de vereador, né? Porque aqui a gente tem vários vereadores. Só que até no momento eles não se manifestam em colocar um quebra-mola. Direto acontece acidente aí. Outro quem vem da Poconé não respeita, né? Eles atravessam com tudo aí. Direto está acontecendo acidente aí. Então, nós já pedimos para vereador colocar redutor de velocidade aí, mas ninguém até agora nós não fomos atendidos pelos fiscais da cidade, que são os vereadores, né? A senhora como comerciante, a senhora que colaborou com as investigações de poder identificar esse carro preto que acabou atravessando, ele não parou porque não quis? Não parou. Eu não sei qual o motivo, mas ele veio rápido demais, né, em alta velocidade, não parou, passou direto. Passou direto. Deu uma paradinha, ele viu para ver se o cara estava caído ou não? Jogou? Jogou, foi direto, ele atravessou direto, né? E lá embaixo não tem mais rua, ele conseguiu entrar numa rua na lateral e saiu na outra rua e subiu lá para cima. Bom, nós viemos na casa do seu Eusébio, de 61 anos de idade, que estaria ali na avenida principal, na sua preferencial, pilotando uma moto Neo. O seu Eusébio, que tem 61 anos de idade, acabou sendo encaminhado até o pronto-socorro de Várzea Grande. Houve uma fratura, acabou quebrando a clavícula, fraturando também aí a perna direita, algumas escoriações. E a gente vai preservar a fala do seu Eusébio, por quê? Porque o seu Eusébio, quando ele foi jogado, ele não foi apenas uma colisão, o carro jogou ele a aproximadamente 4 a 5 metros. E o seu Eusébio deu amnésia, não consegue lembrar de nada, está sob efeito de medicação, acabou de sair aí após receber a alta no pronto-socorro de Várzea Grande e a família está indignada. E Dilene, a senhora é a filha dele, né? Isso. Agora, como que a família vê uma situação como essa? Porque o seu pai, ele não estava errado. Não estava errado, o cara invadiu a pista, né? Pelos vídeos, né? Então, e foi negligado em sentido de pegar e não parar, né? Para prestar socorro, né? Uma pessoa dessa não deve nem ter carteira de habilitação, né? Para ele ou estava alcoolizado, ou drogado, ou bêbado, né? Que não parou para dar assistência. Graças a Deus a gente tem que agradecer porque ele está vivo, né? E se tivesse morrido? Mas ele não tem carteira assinada, ele trabalha para ele, né? E quem que vai ressarcir tudo isso? Pode ser um cara ou pode ser uma mulher, ou já existe a possibilidade que seja um homem? A gente não sabe. Mas você que está em casa pode colaborar, porque é um sandeiro preto. E esse sandeiro está com o capô amassado. Deve estar parado aí do lado da sua casa, foi do Jardim Glória, Light com a Poconé, que fica no Glória 2, e você pode colaborar. Essa pessoa atropelou um senhor de 61 anos de idade que estava na sua preferencial, estava em alta velocidade entre 70 a 80 por hora, e após o atropelamento houve a omissão de socorro. Como você vê seu irmão nessa condição? Eu fico muito triste porque, né, ele é muito meu amigo, irmão e amigo, né? Nós convivemos muito tempo junto aqui e eu fico muito triste de ficar sabendo uma notícia dessa. Estou vendo que o seu Zébio está emocionado, né? Seu Zébio, o senhor quer falar alguma coisa? Não tem condição de falar nada. Você que está em casa pode colaborar e trazer informação. Ligue, denuncie. 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Januário. As CIAs, 1ª, 2ª, 3ª. Guarda Municipal de Várzea Grande. De quem é esse sandeiro preto que atropelou um senhor de 61 anos de idade, deixou ele com a clavícula quebrada, com a perna fraturada e que está acamado aqui, sob efeito de medicamento. Medicamento forte que quem está custeando é a própria família, que já gastou um pouco e além daquilo que vai ter que gastar a partir de agora, né, filho? Sim, além das despesas, né? Outras despesas, medicamento, alimentação, né? Se ele não pode trabalhar. O fato aconteceu no cruzamento da Rua Light com a Rua Poconé, no Jardim Glória 2, em Várzea Grande. Então, cabe designar a culpa para esse motorista. Porque se fugiu, porque deve estar errado. E é uma situação constrangedora
para os familiares do trabalhador aí. Vamos até Lucas do Rio Verde, onde as informações nos dão conta de que 84 doses da vacina foram furtadas de um PSF. Um dia nada feliz para a saúde do município aqui de Lucas do Rio Verde, porque aqui, ó, nessa sala número 3, que é a sala de vacinação aqui do PSF do bairro Rio Verde, 84 doses da vacina AstraZeneca foram furtadas. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, aqui neste local foram entregues 180 frascos da vacina, que hoje teria o início de uma imunização de grupos prioritários. A vacinação ocorreu tudo bem até as 4 horas da tarde, quando as enfermeiras perceberam que... Então já sabe, né? Não perca tempo. O Cine está localizado aqui na Galeria de Serviços, na Avenida Paraná, número 766S, no centro de Lucas do Rio Verde. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã a 1 hora. As pessoas que tiveram acesso à sala de vacina, vieram fazer o depoimento para que seja investigado. Foi dado falta de cerca de 17 frascos, não é falta do frasco. O frasco estava lá, mas vazio. Então, em torno de 84 doses da vacina AstraZeneca foram furtadas. A pessoa que fez isso aspirou o líquido e deixou o frasco para trás. Estavam lá esses líquidos dentro desses frascos? Porque ele vem lacrado, ele vem com tudo fechado com alumínio, né? Então, para você tirar um frasco de dentro, tem que romper realmente, né? Esse invólucro de alumínio. E, enfim, o que a gente se pergunta é que quem teria interesse em fazer isso, né? Por quê? Porque uma vez aspirada a dose do frasco, ela só tem validade de 6 horas. Então, ela tem que ser aplicada nesse prazo, uma vez que o frasco for aberto. E todos eles foram abertos, foram aspirados o líquido de dentro. Ainda de acordo com a secretária Fernanda Ventura, o furto será comunicado às autoridades de saúde para que os envolvidos sejam encontrados. Nós vamos comunicar o estado todo, né? Vamos comunicar as cidades vizinhas, os secretários de saúde do estado, né? O nosso escritório regional de saúde de Sinop. Então nós vamos fazer a nossa parte e existe um sistema próprio que a gente registra as percas, né? Nós até hoje, felizmente, não tivemos nenhuma perca. Então a gente não tinha feito nenhum acesso a esse sistema, mas vamos comunicar para que, se caso apareça aí na região alguém, que também os municípios fiquem atentos, né? Então, as investigações vão caminhar e vai se descobrir o culpado. Vai roubar a vacina, poxa. E continua o trabalho de investigação da polícia e desta vez o BOP fez um trabalho brilhante sobre o assalto ao Banco de Nova Bandeirantes. Mais 45 mil foram recuperados pelo BOP. A polícia segue fazendo o cerco a bandidos na região de Nova Bandeirantes, principalmente em estradas vicinais entre o município que aconteceu os roubos a 2 agências bancárias e também a cidade de Nova Monte Verde. Aquele trajeto ali, aquele percurso, a polícia militar, principalmente através do BOP, através da Força Tática e através das equipes ordinárias que atuam no dia a dia, estão fazendo varreduras para tentar encontrar pelo menos vestígios dos ladrões que assaltaram as agências Sicredi e Cicobi no dia 4 de junho. Por quê? Porque os bandidos que foram encontrados agora, os suspeitos que foram mortos em confrontos, eles já estavam a caminho de Nova Monte Verde. O Adailto da Silva e também o Diego Almeida da Costa. Eles dois que são oriundos do estado do Pernambuco e fizeram parte, de acordo com levantamentos da polícia, desse bando que assaltou no modelo cangaço 2 agências bancárias do município de Nova Bandeirantes. Só que ali tinha suspeita de mais 2 participantes. Por isso a polícia continuou na mesma área do confronto e acabou encontrando, na mata, o BOP acabou encontrando mais uma mochila com roupas, com rede e muito dinheiro. Quase 50 mil reais, ou mais de 45 mil reais em maços de 50 e de 100. Foram encontrados aí dentro dessa mochila, deixada para trás aí, segundo informações da polícia, deixada para trás pelos bandidos. E é por isso que o BOP segue naquela região onde houve o confronto. Equipes da Força Tática de Alta Floresta estão já mais próximas do município de Nova Monte Verde, que não descarta-se que os bandidos tenham se divididos em equipes e saído cada um
cada grupo para um lado. Por isso eles mudaram, em certa forma, aí, a estratégia de caça a esses bandidos para tentar encontrar o restante dessa quadrilha que assaltou as agências Cicobi e Sicredi em Nova Monte Verde. Mas o trabalho continua e o comandante do BOPE deu mais uma declaração que eles permanecem em Nova Bandeirantes. Em continuidade às buscas no intuito de localizar os criminosos aqui no município de Nova Bandeirantes, a equipe do BOPE incursionou na mata e localizou na tarde de hoje, dia 22 de junho, esse montante em dinheiro que estava escondido na região de mata próxima do local onde houve o confronto na manhã de ontem. Continuamos as buscas por aqui, a missão não para. Vamos em frente. Então, brilhante trabalho da polícia nos últimos dias com relação aos bancos que foram assaltados aí na comunidade de Nova Bandeirante. Agora a recuperação desse dinheiro. Essa semana 6 CPFs, semana passada com essa semana 6 CPFs foram cancelados e o trabalho da polícia continua. Reportagem de Mike Gomes. Saiba como você distinguir uma fake news. O jornalista está sempre atento às informações. É através dele que as informações são passadas de forma clara à população. Ele deve ser isento de opiniões próprias e deve passar o fato sem distorções, levando a população à informação correta. Para um jornalismo sério, para o jornalismo que busca chegar o mais próximo possível da realidade, o primeiro passo é ser isento de opinião em relação à notícia. Se acontecer um acidente, por exemplo, nós vamos apurar qual é a notícia, o acidente. Como que aconteceu esse acidente e não o que eu acho que aconteceu. Então a gente busca muito o fato, a gente busca colocar aquilo que realmente aconteceu de verdade e não o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito que seja. Para que o jornalista passe as informações corretas, existe todo um trabalho para apurar os fatos. Ter contato com os principais órgãos de segurança pública também é fundamental. Bom, nós temos que buscar fontes primeiramente oficiais, que são, no caso de, por exemplo, um assalto, um roubo, os policiais, as informações de um delegado, de alguém que pode responder pela polícia. Nós vamos conversar com testemunhas também e comparar as versões que as testemunhas falam. E no caso, se a gente não tiver certeza do que uma testemunha falou, nunca afirmar que aquilo foi uma realidade. De acordo com o João, aconteceu isso. Eu não estou dizendo que aconteceu isso, eu estou falando que o João falou que aconteceu isso. Então a gente tem que buscar sempre sair, não entrar como se a gente soubesse a verdade exatamente, mas estamos por fora pesquisando, analisando o que realmente aconteceu para chegar o mais próximo possível da realidade. Mas às vezes o trabalho dos jornalistas acaba sendo atrapalhado pelas fake news que surgem por diversos interesses. As fake news são um assunto que eu pesquisei muito durante a minha vida como jornalista e também como pesquisador desde a época da UFMT. E tem várias formas que elas surgem. Inclusive eu também já fiz matérias com pessoas que trabalham com checagem de fatos, com o Edgar do portal boatos.org também. E o que ele chegou à conclusão e outros portais chegam. As fake news têm algumas particularidades. A primeira é o dinheiro. A pessoa ela cria uma notícia falsa pensando em ter lucro com aquilo. Então, às vezes, antes mesmo de surgir essas notícias falsas relacionadas à política, surgiam notícias falsas para as pessoas clicarem em determinados links com uma informação. Você não vai acreditar o que aconteceu com esse famoso, ele perdeu tudo. A pessoa curiosa clicava e esse clique gerava dinheiro. Como os sites trabalham com formas relacionadas ao Google, o AdSense é uma forma que gera dinheiro para esses sites, que é uma parceira do Google. Só para explicar para a pessoa que tô atropelando um pouquinho aqui. O AdSense ele é um parceiro do Google que exibe propagandas em sites, especificamente fake news para sites que eu estou falando. Quando a pessoa clica nesse site, ela vai estar gerando alguns centavos para esse site de acordo com as propagandas que aparecem para ela. Agora imagine esses centavos multiplicados por milhões de acessos, como alguns sites de fofoca que não tem compromisso com a verdade. Então essa é uma das maneiras. A outra maneira também é dinheiro.
só que também com um fundo ideológico. Elas querem que as pessoas acreditem numa determinada ideologia política, num determinado segmento político. Elas criam uma fake news que vai agradar ao ouvido daquelas pessoas que são de determinada ideologia, não importa se é verdade ou não, mas elas querem ouvir aquilo, querem ler aquilo, então eles vão colocar aquela notícia com esse intuito também para a pessoa clicar e também para ganhar dinheiro em cima disso. É de suma importância que a população se informe corretamente e procure, acima de tudo, a verdade. É importante você checar a notícia, você pega e lê aquela notícia, vê se o conteúdo é relevante, se é aquilo mesmo. Não fica só no título, nunca fique só no título. É um mal do brasileiro, infelizmente. O brasileiro, ele tende a olhar a imagem destacada ali da notícia, olhar o textinho que está escrito ali no link, mas nunca olha. Isso é um erro também. Pega e olha a notícia e, se possível, veja em outras fontes também, para averiguar se aquilo que você está vendo é verdade ou não. Se a gente acreditar em tudo quanto é tipo de fake news, nós vamos voltar para a Idade das Trevas. Porque a gente vê fake news falando, por exemplo, a vacina tem um chip dentro dela líquido que vai fazer a pessoa ser controlada mentalmente. Qual a base da pessoa falar isso? Qual cientista corrobora essa informação? Quem? Qual instituição? Quais órgãos? Então, pessoal, ela tem que pensar nisso. E não apenas naquele calor da emoção, da paixão que ela tem. O que eu sempre falo, e nos meus textos, nos sites, nos blogs que eu trabalho, que eu escrevo, eu falo, temos que abandonar essa paixão por determinados assuntos e ser mais razão para entender. Porque se a gente for acreditar em tudo quanto é tipo de fake news, a gente vai voltar para a Idade das Trevas e nós vamos nos odiar. Porque as fake news, elas provocam ódio das pessoas, muitas delas. Porque o cara tá ganhando dinheiro com isso, ele não se importa com o que ele tá postando, contando que vai dando acesso para ele. Algumas fake news levam o nome e a imagem de alguns portais de confiança, mas vale ressaltar que é sempre importante se atentar também aos links que são compartilhados junto com essas notícias. Primeiro de tudo, não saia clicando em todos os links que você for ver. Às vezes a pessoa pega e coloca o g1.com.br, g1.com ali, né? E coloca o link logo em seguida. Você já percebe, é só você dar uma lida ali que você vai ver que tem dois links. Um link está separado, você vai ver um espacinho, você vai ver que tem alguma coisa diferente. Quando você estiver observando ali, eu estou vendo esse link e eu não sei se ele é confiável, volta naquilo que eu falei anteriormente, você checa se ele está presente em outros portais. Porque às vezes você tem um portal clandestino ali, alguma coisa que você nunca viu, às vezes esse site é criado recentemente, você nem sabe, né? Então é muito fácil hoje você abrir um site na internet, conseguir uma certificação para esse site e espalhar uma notícia falsa. Então você tem que ser inteligente para identificar a fake. E a nossa reportagem contou detalhe de como você sair dessa. Acidente entre duas carretas na BR-163 dá um saldo de 3 com ferimentos gravíssimos. Chagas, a equipe do Balanço Geral está aqui no quilômetro 702 da BR-163, sentido ao município de Lucas do Rio Verde, um pouco adiante do distrito de Primavera. Nós vemos aqui já ao lado um dos caminhões que acabou se envolvendo nesse acidente. Trata-se de uma Scania de cor branca que estava seguindo sentido ao município de Lucas do Rio Verde e acabou se envolvendo nesse acidente. De acordo com as informações que nós obtivemos através da nota da Rota do Oeste e também com informações de um dos motoristas que se envolveu nesse acidente, esse caminhão estava trafegando no sentido Lucas do Rio Verde e logo atrás dele havia uma Saveiro cabine dupla de cor prata com pelo menos 5 pessoas. Essa Saveiro tentou uma ultrapassagem e se deparou com uma outra carreta, uma Scania vermelha, vindo no sentido contrário, e isso gerou todo o problema. De acordo com, pelo menos, o motorista dessa carreta vermelha, a distância dessa ultrapassagem deixou a condutora da Saveiro apavorada e fez com que ela ficasse no meio da pista. O caminhão, esse de cor branca, tentou puxar um pouco para a direita. O outro caminhão também vermelho tentou puxar também um pouco para a esquerda, só que não adiantou. Houve a colisão do caminhão vermelho com a Saveiro prata. E depois disso, esse caminhão ficou descontrolado e acabou atingindo logo esse outro caminhão. Essa Scania, que acabou tombando aqui nas margens da BR-163. Se a gente observar, tem pedaços da carreta vermelha ainda ali no local. Ó. Com a força do impacto, os pedaços metálicos ali da carreta ficou preso. Se a gente ver aqui um pouco mais para frente, tem até um radiador
O radiador da carreta ficou aqui, ó, com o tamanho do impacto. Depois que houve essa colisão, a carreta branca perdeu o controle, colidiu também aqui com o guarda-reios, que ficou totalmente danificado. Olha só, gente, precisa de um impacto muito forte para envergar esse ferro aqui. E houve esse impacto e a carreta aqui, ó, acabou tombando. A gente está vendo aqui agora o pessoal do guincho que possivelmente fará a remoção deste caminhão que está tombado desde as 10 horas da manhã. A gente acompanhou o trabalho da Rota do Oeste. Nós conseguimos conversar com um dos condutores da carreta que deu sua versão sobre o caso. Eu vinha trafegando de Lucas a Sorriso, que sou lá do Rio Grande do Sul, tenho entrega em Sorriso. Aí, logo passei o pedágio aqui, a estrada estava muito cheia hoje. Geralmente está bastante trânsito, mas hoje ela estava bastante carregada, o trânsito. Aí não tinha muita ultrapassagem, vinha tranquilo. Aí essa caminhonetinha Saveiro Cross, ela saiu de trás de um caminhão para ultrapassar. E no momento eu achei que ela ia manter a ultrapassagem, o caminhão que vinha no sentido contrário até saiu no acostamento. E eu também fiz o mesmo, eu fui para ir para o acostamento, aí ela retornou. Ela quis ir para o acostamento, retornou. Aí quando eu retornei, aí não deu tempo, né? Se ela segue na ultrapassagem dela, a gente tinha se salvado, né? E isso aí, não tive o que fazer, foi muito rápido e... Felizmente aqui dando materiais, não sei como está o outro lado. Ali foi bem grave, foi socorrido, espero que tudo dê certo também. Depois da colisão, o caminhão do senhor ainda tinha direção? Como é que foi? Não, no momento da colisão eu perdi a direção, não sei se pela frenagem ou no momento da batida que quebrou a frente. Acredito que foi mais pela frenagem, né? Ele quis fazer o L, como se diz. Aí eu acabei colidindo com a lateral do outro caminhão que vinha ao contrário. Aí joguei ele para fora da pista, né? Houve o tombamento. Então, não se sabe se foi imprudência, mas o acidente aconteceu e 3 vítimas podem não dar conta de voltar. Mas vamos torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível. E a rodovia é perigosa, São 63, todo mundo sabe disso, então tem que andar com cuidado nessa rodovia. Não só nela, mas nas estradas do Brasil. E na região aqui, onde nós estamos situados, também temos a rodovia aqui que as pessoas até chamam de rodovia da morte, que é esse trecho que liga 4 Marcos até Mirassol do Oeste, está sendo restaurado. Portanto, o motorista que viaja por aí, saiba que o trecho está, às vezes, interditado, às vezes não. Tomem cuidado. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal Folha do Vale. Amanhã tem mais notícia. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.